Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesse tempo de Quaresma. Tivemos duas grandes festas, duas solenidades nesse tempo, que foi o dia 19 de março, dia de São José, o esposo de Maria. Ontem nós tivemos a Anunciação do Senhor. Nessas duas celebrações, nós podemos cantar o Glória, rezar o Creio e celebrar. Agora, retomamos de novo e entramos nesse clima de Quaresma. Estamos observando a nossa vida. Estamos vendo se realmente nós estamos fazendo o que o Senhor nos manda. Estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor, mas ao mesmo tempo estamos nos preparando para a nossa Páscoa. Como é que eu estou com Deus? Como eu estou comigo mesmo? E como eu estou com os meus irmãos? Estamos hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do versículo 17 até o 19. Jesus agora ele começa a dizer uma coisa importante. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Então vamos imaginar Jesus ali, está aquela multidão, estão os discípulos, os fariseus também estão ali ouvindo Jesus e procurando ver alguma situação, porque eles estavam querendo pegar Jesus para prendê-lo. Agora Jesus está deixando bem claro, se por parte dos doutores da lei e dos fariseus existia uma preocupação achando que Jesus ia modificar tudo o que já tinha sido revelado no Antigo Testamento, Jesus agora está deixando bem claro para eles: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ou seja, Jesus é o cumprimento de tudo que havia se dito no Antigo Testamento. Por exemplo, na anunciação do anjo à Virgem Maria que nós vimos ontem, ali estava o cumprimento daquilo que o profeta Isaías havia falado lá muitos anos atrás, uns 700 anos mais ou menos. Uma virgem dará à luz um filho. E o nome dele, ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E justamente nós vimos a lei se cumprindo na pessoa de Jesus, através de Nossa Senhora, uma virgem que dará à luz um filho.
Nós vemos também Isaías 53, quando fala que Jesus seria morto e iria ser colocado entre dois facínoras. E aí nós vemos o cumprimento do que havia falado no Antigo Testamento, está se cumprindo agora, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali os fariseus falando a respeito da lei que falava olho por olho, dente por dente. Jesus fala, olha, eu vim agora e quero dizer que para vocês serem santos, vocês vão ter que superar o que os fariseus, os mestres da lei falam. Porque lá dizia, se o seu irmão bater na cara de uma pessoa, você vai lá e bate também. Se bater na sua cara, der um tapa, você também dá um tapa. E Jesus diz, eu, porém, vos digo, amarás o teu próximo. Ou seja, amarás o teu inimigo. Rezar por aqueles que te perseguem. Jesus é o cumprimento de toda a lei. Ele é a lei. Ele é o profeta. Ele é o Senhor. Depois que Jesus fala isso, agora ele vem dizer assim, em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Nada vai ser tirado. Nada. O que está escrito, está escrito. Ele aperfeiçoa, ele cumpre a lei, mas nada é tirado. E aí vem o complemento de tudo isso. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Agora, meus irmãos, é um momento em que nós precisamos refletir. Nós, sacerdotes, os bispos, que somos chamados justamente a levar esta boa nova, a ensinar, e ensinar o que está nas Sagradas Escrituras, o que está também no depósito da fé da igreja, aquilo que os santos padres nos ensinaram, com o complemento do magistério, que o magistério é que deve colocar tudo isso, seja tudo isso, os ensinamentos do Senhor em prática. Não podemos desobedecer aos ensinamentos do Senhor. E precisamos ensinar aquilo que o Senhor deixou como ensinamentos através aí dos profetas, dos apóstolos, através da tradição oral, da tradição escrita, porque é o caminho para nos salvar. Se nós queremos nos salvar, nós teremos que ensinar e levar as pessoas à salvação. Só que aqui, meus irmãos, nós nos deparamos com um grande problema dentro da igreja. Nós temos que admitir que a Igreja Católica está passando por um processo de crise muito grande. Trouxe muitas ideologias, muitos ensinamentos que estão sendo propagados no meio de nós. E isso vem lá da Revolução Francesa. A Revolução Francesa influenciou demais nisso aqui. Depois vem a questão do comunismo, que Nossa Senhora falou em Fátima, que precisaria se rezar muito para que
o comunismo não se espalhasse pelo mundo. E aí nós vemos o materialismo, o secularismo que entrou na igreja. E quantas heresias no passado que foram acontecendo. E aí nós temos os papas que vêm nos alertando para tomarmos cuidado com a heresia da teologia da libertação. E aí entrou também, dentro de tudo isso, o protestantismo, com os ensinamentos assim, meio que truncados, não acreditam na Eucaristia, na presença de Jesus na Eucaristia, os questionamentos em relação a Nossa Senhora, os questionamentos em relação aos sacramentos. Admite-se apenas o sacramento do batismo, mas os outros sacramentos fica muito a desejar. E essas influências dentro da igreja, às vezes de um ecumenismo que não é o verdadeiro ecumenismo, e essa mistura de sincretismo religioso dentro da igreja. E aí o que é que isso tem nos levado? Cada um fala uma coisa. Vocês se lembram que na terça-feira, não a de ontem, mas a passada, Jesus falando ali sobre o Evangelho de São Mateus, ali Mateus capítulo 23, que Jesus falava, está vendo os mestres da lei, os doutores da lei? Eles têm autoridade para ensinar, mas façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É isso que está acontecendo. Cada um fala uma coisa, não está havendo unidade dentro da igreja. Cada padre fala uma coisa, o outro bispo rebate de lá, o outro de cá. E antigamente não era assim. Era um ensinamento só. E uma confusão dentro da igreja. Nós temos que admitir. Eu estou apenas falando para você de uma realidade. E é triste admitir essa realidade. O que me conforta é que nosso Senhor Jesus Cristo disse que a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vai. Mas muitas pessoas se perdendo por tantos ensinamentos. E aí entra aquele grande problema que é a questão que Jesus está trazendo aqui. Ai daqueles que ensinar errado. Ai daqueles que ensinar errado. Ai daqueles que têm a autoridade de ensinar e estão ensinando errado. Estão dizendo que essa questão de pecado mortal já se acabou, é coisa do passado, que todo mundo está salvo, como se ninguém precisasse mais lutar pela santidade, e as questões de casamentos irregulares, aí está dizendo não tem problema, que o importante é ser feliz, e assim por diante. Aí a questão do pobre, que o pobre está sendo tão exaltado, que não importa se o pobre leva uma vida errada ou não, pobre está salvo, rico está condenado, e não é isso que nosso Senhor ensinou. E ai daqueles que estiverem indo pela onda do mundo do modismo e ensinando errado. Jesus está dizendo que vai se tornar o menor no reino do céu, mas não fica pensando que é o menor assim, porque vai ficar lá no céu. Não, meus irmãos, é condenação. Aquele que desvia uma pessoa
do verdadeiro caminho vai pagar diante de Deus por ter ensinado errado. Olha a responsabilidade. Agora eu trago isso para a minha pessoa. Que responsabilidade que eu tenho e eu preciso ter para ensinar o que é correto. No Evangelho de São João, Jesus diz: a doutrina não é minha. Falando assim pelo lado humano, a doutrina não é dele, mas é dele, né? Porque ele é Deus. Mas para mostrar para nós que o ensinamento que eu levo, que nós sacerdotes levamos, não é nosso, não é a nossa maneira de pensar, não. É o que Deus revelou e colocou na igreja. E está aí, a igreja está aí para salvar as almas. Que responsabilidade! A quem muito deu, muito será exigido. A quem muito deu, muito será cobrado. Você está entendendo? A responsabilidade do quanto que nós, sacerdotes, precisamos ensinar corretamente para que as pessoas se salvem. E nós vemos aí as intervenções de Nossa Senhora, naquelas aparições que são privadas, mas tem as aparições que a igreja disse, realmente aqui aconteceu uma aparição de Nossa Senhora. Tem aquelas que a igreja ainda não reconheceu, mas ali pela boca da Virgem Maria nós vemos um convite à conversão, à mudança de vida, à vivência dos sacramentos. Nós vemos tudo isso e nós não podemos brincar. Hoje, meus irmãos, eu quero recomendar a vocês a não falar mal da igreja, dos padres, dos bispos, do Santo Padre. Eu quero pedir para vocês, rezem. Ofereçam uma penitência, um sacrifício, a oração. Vão, ao participar da missa, coloque nós sacerdotes, os bispos, para que nós estejamos ali unidos ao que o Senhor nos ensinou. Rezem por nós, porque é uma responsabilidade muito grande. Embora as pessoas fujam disso, mas é de admitir que tem padres no inferno por não terem ensinado corretamente, por terem desviado as ovelhas do caminho. Jesus disse: vai e confirma as minhas ovelhas, e não estão confirmando, não. Estão levando as ovelhas à perdição. E aqui as ovelhas significam os fiéis. Quantos ensinamentos errados. Rezem por mim. Rezem por nós, pedindo a Deus a graça que nós possamos ensinar a sã doutrina, a doutrina verdadeira, a doutrina da Igreja Católica, o ensinamento, o depósito da fé, tudo aquilo que o Senhor ensinou aos apóstolos e que foi passando até os tempos de hoje, e que a Igreja foi colocando através dos santos padres, através ali do catecismo da Igreja, que os ensinamentos não sejam mudados. Há conversas por aí, eu não sei se é verdade também, de mudança, estão querendo mudar isso, estão querendo mudar aquilo, os ensinamentos aí do catecismo e tudo mais. Tudo isso está dentro daquilo que Jesus nos ensinou, da apostasia, da perseguição. Nós precisamos rezar e pedir a Deus a graça de que aqueles que são responsáveis, que receberam da igreja, receberam de Deus para ensinar,
que ensinem verdadeiramente o que o Senhor nos ensinou. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.